Querido telespectador, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre estudando a Palavra de Deus nas epístolas pastorais, com tema geral, a Igreja, o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E hoje o assunto em debate é a lição de número 3, oração e recomendação às mulheres cristãs, baseada no capítulo 2 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o texto áureo da nossa lição de hoje diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E a verdade prática declara: a oração é o meio pelo qual falamos com Deus, intercedemos por nossas necessidades e em favor do próximo. Então, meu querido telespectador, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Vamos fazer um breve intervalo. Está conosco aqui o nosso querido professor e presbítero Soares para debater o assunto da lição conosco. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para começar o debate do primeiro bloco da nossa lição. Fique conosco, até já. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título Oração e Recomendação às Mulheres Cristãs. Então nós temos aqui esta lição, 4 tópicos. No primeiro, trata acerca da responsabilidade do crente de orar em favor de todos os homens. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a importância de conscientizar-se de que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Vamos, no terceiro tópico, refletir a respeito da maneira como as mulheres cristãs devem se vestir. E no último bloco, nós vamos discutir a respeito da conduta das mulheres na igreja. Então, professor Soares, nosso querido debatedor, nós temos aqui uma lição muito rica, com muitos assuntos, e o primeiro deles é a questão da oração por todos os homens. Muito bem, pastor Fábio, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. É um tema extremamente importante, tratarmos realmente, como o pastor Fábio, e a gente já vem nas lições anteriores tratando desse tema, a igreja, o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais, e chegamos aqui nessa lição número 3 para tratar sobre a oração e recomendação às mulheres cristãs. O apóstolo Paulo, ele, um homem de visão, um homem realmente que tinha uma larga experiência ministerial, orienta o seu aspirante, Timóteo, principalmente nessa carta, nos capítulos anteriores, no caso, o primeiro capítulo, foi destacado várias questões importantes. Hoje, nós vamos destacar a questão da oração e algumas recomendações quanto às atitudes das mulheres. Vamos ver aqui, no andamento, no transcorrer dos pontos da nossa lição aqui, várias questões muito interessantes para toda a membresia da igreja de um modo geral. E aqui, logo na introdução, nós começamos, Paulo escreve a Timóteo para que ele colocasse a igreja em ordem. A gente percebe que o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 é uma série de instrução direcionada à igreja, no que tange o aspecto doutrinário, no que tange ao aspecto litúrgico, a oração, a ordem do culto propriamente dito, em especial aqui a ordem da oração propriamente dita. E aqui ele destaca, como igreja, o Senhor, precisamos interceder a fim de que possamos cumprir nossa missão de levar a salvação a todos os homens. Então, Paulo ensina a respeito do comportamento das mulheres e também da igreja de um modo geral. Então, o primeiro tópico da lição, oração por todos os homens. A gente percebe claramente que esse era um dos propósitos da epístola, em especial nesse segundo capítulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós observamos claramente, ele já coloca no versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, que é, na verdade, deprecações, o termo destaca aí no grego, significa suplicar, implorar,
Então, isso é um ponto relacionado à oração por todos os homens, as deprecações. Também ele destaca a questão das orações, o tópico 1.2, e 1.3 também a questão das intercessões. Mas é interessante também destacar as ações de graça. Então, esses 4 subtópicos do tópico 1 da nossa lição vai tratar de sobremaneira sobre a questão da oração e da ordem propriamente dito. Mas aí é interessante destacarmos também, o pastor Fábio destacou na leitura, na verdade prática, a oração é o meio pelo qual falamos com Deus, intercedendo nossas necessidades em favor do próximo. Então, a oração, de uma forma geral, nós podemos dizer tanto através de deprecações, né, de súplicas, de implorar, de rogar por alguém, ou de interceder. Nós observamos que a oração é, na verdade, uma conversa com Deus, é uma comunicação sincera, aberta, né? De uma forma muito direta para com Deus, Criador dos céus e da terra. Em linhas gerais, destaco também que a oração é levantar os nossos olhos para Deus. O salmista, no capítulo 5, versículo 3, destaca isso. Podemos destacar também que a oração, ela é o derramar do coração. Então, a oração, através de deprecações, através das orações, através das intercessões, vai destacando de sobremaneira, né? Fazendo pedidos a favor de outros, no caso a intercessão, e também no caso as deprecações, para necessidades intensamente sentidas. Então, dessa forma, a gente vai caminhando no sentido, né, do que vem a ser a verdadeira oração, né, no sentido das súplicas, das ações de graça, que são as gratidões que o servo tinha, que Paulo tinha, que Timóteo tinha, que nós temos de um modo geral. Então, a oração é o desejo sincero da alma. Há quem diga que a oração é o hábito vital do cristão. Um cristão tem que orar. Um cristão que é cristão de verdade é um cristão que ora. É um cristão que tem uma estreita relação com Deus através dessa comunicação, através desse relacionamento sincero, aberto com Deus, que é a oração. Então, a oração é o oxigênio da alma. A oração é a alavanca que move, né, o braço de Deus. Há quem diga isso, e com muita propriedade, nesse aspecto concernente à questão das orações, né? Há quem diga também que a oração é um anúncio de um suspiro. A oração também é um cair de uma lágrima, é uma linguagem simples que Deus entende. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas Deus entende, né? Quando a gente direciona a nossa voz, as nossas intercessões, os nossos pedidos para com Deus. Então, nós observamos claramente que a oração, ela vai caminhando dentro dessa perspectiva, tanto no aspecto, né, das deprecações, súplicas, das orações, necessidades comuns, das intercessões, que nós direcionamos os nossos pedidos, as nossas orações para as outras pessoas que estão passando por necessidade, diante de fragilidades humanas, de um modo geral. Então, a oração, ela nos leva a ter esse contato com Deus que nós entendemos perfeitamente que é através dele que vem a solução. E também através das ações de graça. Jamais podemos esquecer, em momento algum, de agradecer a Deus, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares, meu querido telespectador. Esse assunto é tão importante que a Paulo começou o 2º capítulo, versículo 1 da sua primeira carta a Timóteo, dizendo: admoesta-te, pois, antes de tudo. Então, era um assunto prioritário, a questão da oração, e aqui Paulo ele usa 4 palavras diferentes, no grego também são 4 palavras diferentes, para se referir a diferentes tipos de oração, a diferentes aspectos da oração. Então, ele diz: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, nós vemos aqui que deprecação é um pedido insistente, é uma súplica, implorar, né? Então, é um pedido de oração, é uma súplica, um pedido com muita insistência. A deprecação. Orações é oração de modo geral, intercessões ou intercessão é você orar em favor de alguém, orar em favor de outra pessoa, que é uma coisa importante. Nós temos a tendência de se lembrar apenas de orar por nós mesmos, mas a Bíblia ensina que a gente deve orar não somente por nós mesmos, mas também orar em favor das outras pessoas. E aqui ele fala, oração por todos os homens. E outro aspecto aqui
é a ação de graças, e ações de graças por todos os homens, porque a oração, na oração também devemos agradecer. Esse é o significado do termo Eucaristia no grego, que significa ação de graça. Então, na oração, a gente deve agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias alcançadas, agradecendo a Deus por tudo. Inclusive, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo ele recomenda: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, toda a ação de graça, toda a conversa que você tem com Deus, conversa de agradecimento, de ser grato ao Senhor, é uma ação de graça, é uma oração em ação de graças. E o interessante aqui que ele diz é em favor de todos os homens, de todas as pessoas. E no versículo 2 e no versículo 3, Paulo ele faz algumas especificidades aqui que são interessantes. Então ele diz, depois de dizer que a gente deve fazer orações, intercessões e deprecações por todos os homens, aí aqui, todos os homens já está incluído todo mundo, é evidente. Mas aqui no versículo 2, ele especifica alguns, ou seja, faz algum pedido especial de oração em favor dos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Observe que, primeiro, aqui no versículo 3, ele diz que isso é bom, a gente orar por todos os homens, por todos os que estão em eminência, pelos reis, isso é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada quando o crente, quando a igreja ora pelas autoridades, por todas as pessoas que estão em eminência. Ah, mas isso aí, será que não é uma babação da igreja com as pessoas que estão no poder, com os políticos, com os governantes? Não, não é. Essas autoridades, a Bíblia mostra que toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Todo poder pertence a Deus. Agora, a Bíblia fala que os cargos, os poderes, as autoridades humanas, elas são permitidas por Deus. Elas são permitidas por Deus, e para que a gente tenha uma vida tranquila, sossegada, uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade, é necessário que a gente ore por estes homens, por estas pessoas que estão ocupando diferentes cargos públicos, que estão exercendo o poder, a eminência nas diferentes esferas do poder. E, professor Soares, uma coisa que chama a atenção aqui é que quando Paulo escreveu a Timóteo a respeito deste assunto, quem era o imperador romano era o Nero, que foi um dos piores imperadores, um dos que mais perseguiu a igreja do Senhor, e aqui ele já estava preparando a igreja e os cristãos que, ao invés de nutrir ódio contra o imperador, que orasse por ele. É verdade, pastor Fábio, parece paradoxal, Mas é essa a missão do cristão, em meio às perseguições. Aí a gente percebe claramente os 3 primeiros séculos era cristão, por que não dizer os 4? Foi de duras perseguições, mas mesmo assim nós observamos, como assim destacou o pastor Fábio, naquele contexto, realmente Nero era um personagem animalesco, vamos dizer assim, malvado, muito cruel, mas mesmo assim as orações dos cristãos eram para abençoar as autoridades constituídas para que pudesse aplacar a ira desses governantes, desses monarcas. Pois é, meu querido telespectador, eu não sei em quem você votou para vereador, para prefeito, para deputado estadual, senador, governador, presidente, mas o fato é que todas as autoridades que existem são permitidas por Deus, são constituídas por Deus. Se ela foi eleita, se ele foi eleito, é porque Deus permitiu, não necessariamente porque Deus quis, mas Deus permitiu. E como todo poder pertence a Deus, então nós temos que orar, pedir que essas autoridades façam uma boa administração, porque fazendo uma boa administração todos nós seremos beneficiados. E uma má administração, seja em âmbito federal, estadual ou municipal,
todos sofrem, inclusive a igreja, inclusive os cristãos. Então, fica aí a recomendação bíblica de orar pelos reis, pelos que estão em eminência, enfim, por todos os homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a honestidade e piedade. Bom, chegamos ao final desse primeiro bloco do programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o segundo tópico da nossa lição, que é a respeito da salvação para todos os homens. Fique conosco e daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando desse tema muito importante, né, sobre a questão da oração e algumas recomendações às mulheres cristãs. Vamos tratar agora o tópico número 2, a salvação de todos. A salvação é para todos. Nós observamos no tópico 2.1, que todos se salvam, versículo 4, né, a qual deseja que todos os homens sejam salvos. Também destaco nesse ponto aí, Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 2, versículo 8, um texto clássico, muito conhecido nas páginas do Novo Testamento, destacando porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, né? Paulo também escrevendo em Tito, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e não apenas um grupo específico, uma seleta de pessoas. Nós tratamos muito isso na primeira semana teológica da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, do Setadem. Foi uma maravilha. Paulo também destaca, né, em Romana, a sua epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, destacando, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente percebe, caro telespectador, que a salvação é para todos. Deus não tem um grupo seleto de pessoas, um grupo de nações, ou de cristãos, ou de pessoas de um modo geral. Não, senhor. Os textos, por si só, já explicam essa veracidade dessa teologia que destaca a questão que Deus morreu na cruz do Calvário para salvar todos. Então, nós observamos que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade escriturística da palavra do nosso Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é clara quanto a esse aspecto, né? O texto, João 3,16, é um texto universal, é um texto que todo menino conhece, todo adulto conhece, toda criança conhece, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Então, pastor Fábio, a gente percebe claramente que essa salvação não foi para um grupo de pessoas. É verdade, professor Soares, o pecado ele atingiu a toda a humanidade. E Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de justiça, é um Deus santo, é um Deus justo, e a sua justiça e santidade requer que se haja uma punição com relação ao pecado, ao mesmo tempo também ele é um Deus de amor e ele deseja dar oportunidade de salvar a todos. Dentro da soteriologia evangélica, soteriologia é a parte da teologia que estuda a respeito da doutrina da salvação. E a soteriologia evangélica ela está dividida basicamente em duas, no grupo chamado de calvinista e no outro grupo chamado de arminiano, o calvinismo e arminianismo. Então, no calvinismo, eles pregam e ensinam que Deus escolheu, a priori, algumas pessoas para irem para o céu e outras para irem ao inferno. Eles pregam a doutrina da eleição incondicional. Então, eles dizem que antes da fundação do mundo, antes até da pessoa existir, Deus já tinha escolhido aquela pessoa para ir para o céu ou para ir ao inferno. Enquanto que a outra soteriologia, que é a arminiana, que é a que nós cremos na Assembleia de Deus, a teologia arminiana diz que Deus amou a todo mundo, como diz João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós cremos pela palavra de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus, que o desejo de Deus
é de salvar toda a humanidade, como está muito claro aqui em 1 Timóteo 2:4. Diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é realmente salvar todo mundo, por isso que Ele mandou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Observe que ele manda pregar para todo mundo. Se a salvação fosse apenas para um grupo restrito de pessoas, de eleitos especiais, escolhidinhos de Deus, Deus não mandaria a sua igreja pregar para todo mundo. Então, e ele disse que a condição para ser salvo é se a pessoa crê ou não crê. Isso não é boas obras. A Bíblia é muito clara dizendo que as obras, elas são consequências da fé. Primeiro vem a fé, depois as obras. Então, crê ou não crê, isso aí é uma questão de fé. Então, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nós cremos pela palavra de Deus, seguimos a teologia arminiana, que a vontade de Deus é salvar a todos, que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a todas as pessoas. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a salvação, ela é oferecida a todos. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Porém, meu querido telespectador, infelizmente, nem todos serão salvos. Então, em termos de provisão, Deus provisionou a salvação para toda a humanidade. Ele deu a todos os homens a chance, a capacidade de ser salvo. A graça de Deus, a graça preveniente que o habilita e capacita o homem a crer ou não em Cristo, é derramada, distribuída, é manifestada a todos os homens, como diz Tito 2:11. Porém, infelizmente, alguns, aliás, muitos, a maioria rejeitam essa graça salvadora, resistem a esta graça salvadora e não aceitam a Cristo como Salvador e, infelizmente, vão ser perdidos, vão para a perdição eterna. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, que a porta é estreita e poucos são os que entram por elas. Poucos são os que entram por ela, mas a vontade e o desejo de Deus é de salvar a toda a humanidade, é de salvar a todas as pessoas. Agora, é preciso que a gente esclareça o seguinte: não é porque a vontade de Deus é de salvar todo mundo que todo mundo vai ser salvo, não. Não podemos cair no erro e na heresia do universalismo. O que é o universalismo? É um ensinamento herético, é uma doutrina falsa, que diz que no final tudo vai dar certo, que no final Deus vai salvar todo mundo e que, na verdade, as pessoas estão buscando a Deus, cada um de uma forma, de uma maneira, e que no final tudo vai dar certo, independentemente da religião, etc. E isso não tem amparo nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que poucos são os que entram por ela, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, foi Jesus. Foi uma das pessoas que mais falou sobre o inferno no Novo Testamento. Inclusive ele disse, que ali haverá pranto e ranger de dentes, e os homens que serão colocados ali serão lançados no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno, claro, não foi preparado a priori, a princípio, não é para o homem, foi para o diabo e os demônios. Porém, os homens que rejeitarem a Cristo, não aceitarem a Jesus, serão condenados. Então, professor Soares, a salvação, ela é para todos, como diz aqui no tópico 2.1, Deus quer que todos sejam salvos. Eu me lembro que tinha um pastor que dizia que
todos têm o direito de ser salvos e a igreja tem o dever de pregar o evangelho a todos os homens. Então, o fato de todos os homens terem o direito de ser salvos não significa que eles serão salvos automaticamente se não tomar posse desse direito. Agora, como é que eles vão saber que têm direito a esse direito? Então, aí entra a importância do trabalho missionário. O tópico 2.2 da nossa lição é o trabalho missionário árduo que vai levar o evangelho para todas as pessoas. Verdade, pastor Fábio. O trabalho realmente missionário é um trabalho digno, honroso por aqueles que desenvolvem de uma forma maravilhosa. Então, o tópico 2.2, um árduo trabalho missionário, né? A missiologia. Nós somos alvo, né? Nós fomos atingidos por esse trabalho missionário. A mensagem do Evangelho de Deus nos atingiu de uma forma tremenda através de um missionário, né? E o primeiro missionário foi Jesus. Jesus, né, se desentronizou dos céus e veio trazer um trabalho missionário maravilhoso, grandioso. E falta aqui adjetivo, passaríamos aqui a tarde inteira, a noite inteira, falando sobre o missionário maior, Jesus de Nazaré. Então, a tarefa missionária, existe sacrifício, existe trabalho, dedicação, abnegação, né, essa missão gloriosa que foi assim incumbida, né, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos, erroneamente, acreditam que o pastor deve se preocupar somente com as questões administrativas e financeiras. Não, senhor. Além disso, o pastor também tem essa missão de trazer essas orientações para a igreja concernente no que tange a obra missiológica propriamente dita. Então, é um trabalho digno, é um trabalho realmente árduo, de sacrifício nessa obra evangelizadora, mas isso foi a incumbência que Jesus deixou para os seus discípulos e assim chegou até nós no século XXI e fazemos isso com graça da parte do nosso Deus, pastor Fábio. É isso aí, meu querido irmão, minha querida irmã. O trabalho da igreja é esse, é de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, é de semear a boa semente em todos os terrenos. A priori, nós não sabemos a qualidade da terra, do terreno de cada um. Só Deus é quem sabe do coração de cada um. O nosso objetivo é semear a boa semente. Eu sei que neste labor, nessa sementeira, é difícil, passamos lutas, dificuldades. O Salmo 126, versículo 5, versículo 6, diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, a maior recompensa para o evangelista, a maior recompensa para o semeador da palavra de Deus, a maior recompensa para o missionário é ver as almas rendendo-se aos pés de Jesus, é ver as pessoas sendo alcançadas por esta graça salvadora e tendo as suas vidas transformadas. Então, o missionário ele tem esse trabalho de ganhar almas. Esta é a importância maior da igreja. Diz aqui no tópico 2.2, nosso comentarista, dizendo que muitos erroneamente acreditam que o pastor deve se preocupar somente com as questões administrativas e financeiras da igreja. Mas o ministro de Deus tem a responsabilidade de exortar, ganhar almas para Cristo e discipular os seus filhos na fé. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia diz que os pastores que governam bem a igreja, que administram bem a igreja, eles são dignos de salários dobrados, mas principalmente aqueles que trabalham na doutrina. Então não é necessário apenas governar bem, mas que trabalhem na palavra e na doutrina. Trabalhar na palavra aqui é evangelização. Trabalhar na doutrina é o ensinamento, o discipulado, para a edificação da igreja. Pois bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o terceiro bloco do nosso programa, quando trataremos a respeito do tópico 3, a maneira de se vestir das mulheres. Fique conosco, até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos tratando um assunto extremamente importante, tratando sobre a oração e recomendação às mulheres cristãs. Vamos adentrar agora, debater juntamente com o pastor Fábio,
sobre o tópico 3, a maneira de se vestir das mulheres. Que coisa, né? Coisa maravilhosa tratar de um assunto desse, do lado feminino, mas também o lado masculino também poderia entrar, quem sabe, em outro momento. Mas aqui o tópico está tratando sobre a questão da maneira de se vestir das mulheres. O tópico 3.1, as mulheres na casa de Deus. Paulo orienta Timóteo, como sempre, o apóstolo Paulo orientando Timóteo, Tito, nós estamos estudando a igreja, o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Paulo orienta Timóteo quanto à maneira correta que as mulheres se comportarem na igreja. A mulher cristã precisa se reconhecer não somente por sua maneira de se vestir, mas também por suas atitudes. Nós observamos claramente, de acordo com as orientações do apóstolo Paulo, muitas críticas também são direcionadas para o apóstolo, né? Mas, de um modo geral, nós observamos aqui, Paulo destaca a questão do comportamento que a mulher cristã deve realmente se proceder quando se refere à questão das suas vestimentas, né? E é um assunto instigante, é um assunto delicado, e a gente observa que na nossa igreja, de um modo geral, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, precisam, de uma certa forma, as mulheres ter um policiamento maior em relação às suas vestes, né? E Paulo aqui orienta Timóteo quanto à questão do proceder dessas mulheres, quanto à questão das suas vestimentas, né? Então, a mulher cristã precisa ser reconhecida não somente por sua maneira de se vestir, mas por suas atitudes. Não podemos nos esquecer que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né, a mulher, principalmente, aí, tentando se mostrar, mostrando a sua beleza, não tem nenhum problema a mulher mostrar a sua beleza, né, a sua forma, como assim Deus a fez, né, mas que isso possa se proceder de uma forma equilibrada, de uma forma ordeira, né, de uma forma bastante, de uma serva de Deus piedosa. E aqui nós observamos, queira ou não queira, o homem e a mulher cristã têm de ser diferente em todos os aspectos da vida. Não tem como. O cristão é luz, o cristão é sal, e principalmente, tanto o homem como a mulher, mas dando destaque à questão aqui das vestimentas das mulheres de modo geral. Queira ou não queira, precisamos ser diferente. A mulher tem que ser diferente, a mulher tem que ter um comportamento diferente. Também o homem, mas principalmente na questão das vestimentas. Nós estamos na pós-modernidade, onde realmente o feminismo aí aflora, né, nos quadrantes da terra, mas a serva de Deus, piedosa, ela não segue os rudimentos do mundo. Pelo contrário, nós observamos um padrão tanto para o cristão, homem, como para a cristã, a mulher, na Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, e principalmente nesse aspecto tão delicado da mulher, que é a questão das vestimentas. E aí nós observamos que Paulo vai enfatizar, Paulo realmente vai aqui orientar bastante Timóteo, porque as mulheres estavam, no contexto aqui da igreja de Éfeso, as mulheres de uma certa forma estavam seguindo, né, as modas de então, né, as modas lá da monarquia de Roma, né, as mulheres tentavam se vestir de uma forma que queriam aparecer para os homens ou entrar em destaque, em evidência, e usava determinadas vestimentas ou os seus cabelos. O objetivo maior era para atrair, né, se destacar. Bom, cada mulher pode fazer uma autoanálise de si mesma, não estou aqui para atacar nenhuma mulher em momento algum. Eu acredito nem o pastor Fábio, nem nenhum obreiro de igual sorte também, o pastor José Roberto. Mas o fato é, precisamos, mulheres, as mulheres no caso, fazer um policiamento nelas mesmas quanto à questão das suas atitudes no que tange às suas vestimentas. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí, professor Soares. Essa questão dos usos e costumes, ela é muito importante para todos nós, e às vezes tem algumas polêmicas, algumas pessoas dizem, uso e costume não é doutrina, isso não está na Bíblia e tal. Olha só, meu querido telespectador, usos e costumes refere-se à nossa prática de vida. E a nossa prática de vida, ela reflete as nossas crenças, reflete os nossos valores, reflete os nossos princípios.
Então todo mundo adota usos e costumes. Uns adotam usos e costumes de um jeito e outros adotam usos e costumes de outra maneira. Então todos têm usos e costumes porque todo mundo se comporta de alguma forma na sociedade. Aqui, Paulo faz em 1 Timóteo 2:8 em diante, ele tem no versículo 8 uma recomendação para os homens e do versículo 9 ao 11 uma recomendação para as mulheres. É importante frisar que naquela época existia nos cultos pagãos muitas práticas sexuais. Mulheres e homens e mulheres no próprio culto, eles tinham práticas sexuais, eles realizavam atos obscenos dentro do próprio culto, como parte da liturgia do culto. Existia lá a Afrodite, as deusas pagãs e os deuses pagãos, onde a prática sexual, a lascívia, a imoralidade sexual fazia parte do próprio culto. E o que é que acontece? Algumas mulheres vinham do mundo com esses maus costumes e chegavam na igreja e queria continuar com determinadas práticas, com determinadas roupas e comportamentos e posturas que eram realizados para seduzir o sexo oposto. Então Paulo, ele disciplina isso e diz, olha, aqui na igreja é diferente. A igreja é diferente do mundo. Então, primeiro no versículo 8 ele já diz para os homens, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, a questão de oração é santa, né? Oração é com santidade. E aí, no versículo 9 ao versículo 11, ele especifica a questão das mulheres, dizendo que do mesmo modo, essa palavra, essa expressão que do mesmo modo, já relaciona com o versículo anterior, no caso dos homens, agora para as mulheres. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, observamos que na palavra de Deus o comportamento das vestes, das roupas da mulher santa, da mulher cristã, tem que ser diferente da mulher do mundo. Eu sei que as roupas, elas variam de cultura para cultura, isso é verdade. E a gente, de modo geral, segue, vamos dizer assim, as roupas de cada cultura, desde que essas roupas, elas não explorem a sensualidade do corpo, não explorem a sensualidade do corpo. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que Deus fez foi fazer roupa, vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas no mundo atual, o que se faz, os estilistas, os modelos, aí, quem inventam as roupas e os modelos, eles fazem roupa com o objetivo não de cobrir a sensualidade do corpo. Pelo contrário, eles fazem roupas com o objetivo de explorar o máximo possível a sensualidade do corpo para provocar o desejo sexual do sexo oposto, principalmente na indecência de roupas de mulheres para provocar, incitar sexualmente os homens, porque os homens eles ficam mais atraídos sexualmente por aquilo que veem. Por isso que há toda essa exploração, vivemos numa sociedade muito erotizada e cada vez mais as mulheres estão andando seminuas, com roupas transparentes, justas, coladas no corpo, de mini saia, roupas super decotadas, cada vez mais explorando a sensualidade do corpo e infelizmente isso está entrando na igreja. Cada dia mais aumenta o número de pessoas, de irmãs solteiras e casadas, inclusive na nossa igreja Assembleia de Deus, que tem sido uma igreja mais vigilante nessa área, mas infelizmente hoje desceu bastante o padrão e o que tem de moças e senhoras casadas usando roupas indecentes na igreja, cometendo o pecado de lascívia, provocando a sensualidade do sexo oposto, não é brincadeira. E Deus não se agrada disso, isso é pecado. E não é questão de uso de costume de homem, não é questão cultural. Isso aí é mundo, isso aí é falta de santidade, falta de conversão, falta de temor a Deus.
Enquanto que a Bíblia fala é de traje honesto, com pudor e com modéstia. O que é um traje honesto? Né? É um traje honrado, digno, decente, puro, conveniente. O que é pudor? Pudor é um sentimento de vergonha, de mal-estar, gerado pelo que pode ferir a decência, a honestidade ou modéstia. Então, pudor fala de sentimento de vergonha. O que é pudor? É ter vergonha na cara. Quando as pessoas usam essas roupas indecentes, sejam homens ou mulheres, na igreja ou fora da igreja, na verdade está faltando vergonha. Está faltando vergonha na cara, ou seja, está faltando pudor. A modéstia fala da ausência de vaidade, despretensão, simplicidade, decência, moderação e sobriedade. Então, professor Soares, a Bíblia fala aqui, como também lá em 1 Pedro, capítulo 3 em diante, que a mulher deve priorizar a beleza interior e não a beleza exterior. E, além disso, tem que, nas vestes das mulheres, ser observado não somente a questão de uma veste que cubra a sensualidade, mas também que não seja uma veste para ostentar riqueza, ostentar poderio. O que tem de mulheres hoje em dia comprando fiado e não paga, em aperto financeiro e até deixando de comer para comprar bolsa, sandália e roupa cara e aquilo outro. E às vezes até pessoas pobres que não pagam as contas, não compram nem um litro de leite, mas o dinheiro para o cabeleireiro lá nunca falta, né? É verdade, pastor Fábio. Então a Bíblia, Paulo deixa claro aqui nas orientações a Timóteo, né, a viver com pudor, a viver com equilíbrio, né? O pastor Hernando Dias Lopes, em uma das suas publicações, ele destaca, né, o perigo não é o uso, mas o abuso, né? Não é o equilíbrio, mas o excesso. Muito interessante a palavra do pastor Hernando Dias Lopes, né? Então, que as mulheres cristãs sejam piedosas, né? Busca o Senhor, viva com simplicidade, viva realmente. A mulher pode se vestir bem? Pode sim, né? Vestir bem composta, sim. A mulher tem que mostrar a sua beleza também para o seu esposo, né? E viver bem com si mesmo, desde que isso não possa se extrapolar, né? Como assim acontecia em Roma. Então, meus queridos irmãos, agora nós vamos, caro telespectador, para mais um intervalo e breve estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Fique aí. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, debatendo agora o tópico número 4, a conduta das mulheres na igreja. Vimos aí a maneira de se vestir das mulheres. A Bíblia mostra de uma forma muito clara, a mulher cristã tem que se vestir de uma forma simples, né, de uma forma bastante modesta, para que possa mostrar o brilho de Cristo Jesus na sua vida e também na sua forma de se vestir, na sua forma de se comportar. A conduta das mulheres na igreja, tópico 4.1, o silêncio no culto. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então, Paulo destaca isso em Timóteo capítulo 2, versículo 11. Paulo também faz uma recomendação semelhante em Coríntios. Aqui é interessante esse ponto aqui, né? A mulher tem que ficar em silêncio. Eu lembro de um dado, né, científico que diz que a mulher ela pronuncia de 8.000 a 6.000 palavras, né? Enquanto que o homem de 4.000 a 2.000 palavras. Ou seja, para um bom matemático, não precisa até ser um bom matemático, percebe aí que a mulher gosta de falar bastante, né? Então ela tem uma habilidade de falar de uma forma muito rápida, de um raciocínio muito rápido. Isso é bom por um lado, por outro também não é. Mas o fato é, Paulo destaca aqui que a mulher tem que ficar em silêncio, né? A mulher, Deus fez a mulher com essa capacidade, né, de falar bastante. Mas o fato é, Paulo aqui, de forma bem específica, né, para um caso específico que estava acontecendo na igreja em Éfeso. Estava havendo, uma certa forma, as mulheres estavam abusando da liberdade como cristãs, como o pastor Fábio já em outros blocos destacou, né? As mulheres que foram participando, né, se convertendo ao cristianismo, eles faziam parte de uma cultura pagã. Então, essas mulheres, à medida que iam entrando dentro da igreja cristã, ele trazia seus costumes, a sua cultura de um modo geral, né?
E aí o apóstolo Paulo viu que estava havendo uma certa confusão, um certo tumulto ali, onde as mulheres estavam desenvolvendo algumas interrupções dentro da fala dos discípulos propriamente dito, né? E o apóstolo Paulo orienta Timóteo a botar uma ordem nesse negócio aí. Então, eu entendo, hermeneuticamente falando, que o silêncio para as mulheres aí é no sentido desse aspecto bem peculiar dentro desse contexto. Isso não significa dizer que a mulher ela não possa se expressar, não possa ensinar, como tem hoje nos dias atuais, mulheres que ensinam, né, de uma forma muito didática, de uma forma muito edificante. E Paulo não está proibindo, de uma certa forma, a mulher ensinar nos dias atuais. Não, foi um caso específico que aconteceu de tumulto e o apóstolo Paulo orienta Timóteo a realmente a mulher ficar em silêncio nesse sentido aí, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Na verdade, na época em que o Novo Testamento foi escrito, a mulher era muito discriminada na sociedade de várias culturas. Na grande maioria das culturas, as mulheres eram bastante discriminadas, inclusive no judaísmo, elas eram bastante discriminadas em toda a região do Oriente Médio. E o cristianismo veio trazer muita libertação, vamos dizer assim, para as mulheres. O cristianismo é a religião que mais deu espaço, que mais valoriza a mulher. Inclusive, o próprio Paulo diz em Gálatas 3:28 que em Cristo não existe mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Então, como pessoas humanas, como criaturas de Deus e como filhos de Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. A salvação do homem não é maior do que a salvação da mulher e nem a salvação da mulher é maior que a salvação do homem. Muitos acusam Paulo, por causa desses versículos, que Paulo era machista. Inclusive em 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Essa questão de calar e falar não é literalmente. Até mesmo aqui mesmo Paulo disse que quem fala língua estranha, quem não tem interpretação, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Observe que no mesmo versículo ele diz, fique calado e fale consigo mesmo e com Deus. Então esse ficar calado não necessariamente significa que vai ficar mudo, que nunca vai falar, que nunca vai abrir a boca. Não é isso. O que Paulo está combatendo, tanto aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, como aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 em diante, ele está combatendo a falta de ordem no culto, a falta de ordem, porque aquelas mulheres lá de Éfeso, que foi o contexto aqui de 1 Timóteo, como também lá de Corinto, elas estavam perturbando a ordem do culto, o andamento, a boa ordem das reuniões, porque era o seguinte: naquela época, as mulheres elas não tinham acesso ao ensino formal. Aquelas mulheres, as mulheres da época, não tinham acesso ao conhecimento como têm as mulheres de hoje. Então era muito restrito, elas não sabiam, vamos dizer assim, de muita coisa, porque não tinham muito acesso, inclusive ao estudo das Escrituras. E o que é que estava acontecendo? Os falsos mestres que estavam semeando heresia lá na igreja de Éfeso, eles usavam muito as mulheres. Como as mulheres não tinham conhecimento bíblico suficiente para refutar aquelas heresias, então eles estavam, as heresias, penetrando na igreja por meio dessas mulheres que não tinham conhecimento, e aí elas estavam disseminando essas heresias e tantas outras, e aí estava fazendo uma certa desordem no culto, e isso estava atrapalhando o bom andamento dos trabalhos, e algumas querendo usar de autoridade sobre o marido, querendo mandar nos homens e querendo, vamos dizer assim, é como se fosse um movimento feminista.
Eu sei que ao longo da história da humanidade, as sociedades têm sido muito machistas, exageradamente assim, dominadores, homens dominadores sobre as mulheres, mas o problema é que hoje em dia está acontecendo o inverso. A sociedade pós-moderna está cada vez mais querendo derrubar a questão da figura masculina, a figura paterna. Você já observou que quase todos, ou talvez todos, programas de humor e tantas coisas que existem aí na televisão, sempre tem homens fazendo papéis de mulheres, sempre tem homens sendo desmoralizados, homens que não têm mais, sempre a mulher quem está na frente, porque há toda uma orquestração de destruir todo o padrão e referência masculina da família e da sociedade. E aí tem o movimento feminista, né, que luta em defesa da libertação dos direitos das mulheres, muitos direitos femininos, evidentemente, que são legítimos e que realmente todo mundo tem que reconhecer, mas também a gente sabe e vê no dia a dia que tem algumas coisas que é demais. As mulheres hoje em dia querem lutar pelos direitos que ela tem legitimamente e também pelos direitos que elas não têm. E aí o movimento feminista atual é o machismo pelo avesso, é o machismo ao contrário. Antes elas eram oprimidas, agora querem se tornar opressoras dos homens. Então isso não tem respaldo na palavra de Deus, e a palavra de Deus prega o equilíbrio e não a opressão de um sobre o outro. Tem que ter amor, tem que ter entendimento. Agora, todo grupo social, toda família, igreja, seja lá onde for, tem que ter líderes, tem que ter chefes. E aí algumas funções Deus delegou ao homem e não à mulher. Então, por exemplo, na família, Deus delegou como chefe da família ao homem. O homem é a cabeça da mulher, o homem é o chefe de família. Isso aí é a questão de funções diferentes. Não é a questão de... porque um é mais ser humano do que o outro, não tem nada a ver. São questões de funções diferentes, responsabilidades diferentes, e tem que ter liderança, tem que ter chefia, senão vira anarquia. Então, por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido lá na família, e isso também se reflete na igreja. Na igreja, nós não vemos respaldo bíblico para que a mulher use de autoridade sobre os homens na igreja. Não existe base bíblica para a questão ministerial, para que a mulher seja apóstola, ou bispa, ou pastora, como muitas igrejas e muitas pessoas pregam por aí. Então, o que a Bíblia condena aqui, o que Paulo coloca, né, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, né, como faz o dirigente da congregação ou o pastor. Agora, isso não quer dizer que é proibido a mulher falar alguma coisa. A Bíblia reconhece, Paulo fala em Romanos 16, o trabalho, professor Soares, de várias mulheres, Trifena, Trifosa, em Atos, e Paulo também fala sobre Priscila e Áquila, inclusive o casal Priscila e Áquila sempre fala primeiro o nome da mulher, inclusive eles ensinaram a Apolo mais a respeito do batismo no Espírito Santo. Paulo fala de Febe, que servia a igreja. Então, a gente vê no ministério de Jesus as mulheres trabalhando. Então, tem muito espaço para as mulheres trabalhar, mas por uma questão de organização e de hierarquia, Deus confiou aos homens a administração e orientação da igreja, essa liderança de modo normativo e diretivo. Verdade, pastor Fábio. A gente vê nas páginas do Novo Testamento a importância que Jesus deu às mulheres, e também Paulo também destaca essas que você mencionou muito bem. Então a gente percebe claramente que as orientações, as instruções que Paulo dá na ordem do culto, né, na ordem da oração, e também da importância quanto à atuação da mulher no ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo e no ministério da igreja nos dias atuais, é notável, é importante a participação da mesma, faz um trabalho gigantesco na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus possa abençoar maravilhosamente as mulheres.
Amém. Muito obrigado, professor Soares. Queremos agradecer a você, meu querido telespectador, pela sua audiência. Já estamos no final do programa de hoje e esta lição traz uma boa reflexão sobre a responsabilidade que temos de orar por todos os homens, especialmente pelas autoridades constituídas. Temos o dever de pregar o Evangelho a toda criatura, porque Deus quer salvar a todos, muito embora a maioria vai rejeitar. Aprendemos a respeito do comportamento das mulheres em termos das vestes, como elas devem se vestir, com honestidade, com pudor, com modéstia, e não de forma indecente, não de forma lascívia e sensual, e nem de forma que fique ostentando riquezas. E na conduta das mulheres na igreja e na família, a mulher deve ser submissa ao marido e deve saber se proceder na igreja. Isso é uma bênção. Deus conta com a mulher, com o homem, Deus conta com todos nós para fazermos a obra de Deus, cada um na sua função, cada um na posição em que Deus chamou. Então, funções diferentes não significa que um é mais importante do que o outro, mas é que Deus deu ao homem e à mulher responsabilidades diferentes, e não adianta, professor Soares, o homem querer tomar o papel da mulher, a mulher querer tomar o papel do homem, que isso vai estar fora dos planos de Deus. Se Deus estabeleceu assim, que o homem é o líder do lar, é o cabeça da mulher, e na igreja a direção e administração da igreja ele confiou aos homens, então isso não tem que ser respeitado para que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Pai do Senhor.